ensinamento do nosso pastor Yahshua HaMashiach, no livro de Marcos, do capítulo 12, do seu versículo 29, começando no 29 até 31. E Yahshua respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Yah, o nosso Criador, é o único Criador. O Yah, o nosso Criador, é o único Criador. Yah que criou o Shamaim, é que criou a terra, é que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Quem criou todas essas coisas que nós estamos a ver, quem criou todas essas coisas é Yah, o Criador. Ele é um e único. Não existe vários criadores. O Criador é um e único. Não existe outro Criador que não seja Yah. Não existe outro Criador que não seja Yah. O Criador que fez Shamaim, o Criador que fez a terra, o Criador que fez as plantas, o Criador que fez as árvores, o Criador que fez os animais, inclusive o Criador que fez pessoa que somos nós aqui, é um só que fez todas essas coisas. Não existe outro Criador. Então o que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que Deus, aquele que as pessoas chamam de Deus, Deus nunca foi criador, Deus nunca será criador, Deus jamais vai ser o criador, porque Deus, ele é um dos deuses. Deus, ele é deuses. Deus, ele é um dos deuses, conjunto de Deus forma deuses. Deus Alá, Deus Jeová, Deus Senhor, Deus Buda, Deus Tote, Deus Asmodeus, Deus, esses são conjuntos de Deus. Conjunto de Deus forma Deus, e um desses deuses chama-se Deus. Então esse nunca jamais foi criador e nunca jamais será criador e jamais vai ser um criador. O criador que fez o Shamaim, o criador que fez a terra, o criador que fez as árvores, o criador que fez o homem, o criador que fez as plantas, ele chama-se Yah. O nome dele é Yah, que fez todas essas coisas. Ele nunca jamais vai ser Deus. Como surgiu Deus, pregador? Pregador, escute, minha irmã, escute, meu irmão, e perceba. Deus surgiu no tempo dos grandes reis, confrontavam entre eles. Então outros reis, aqueles reis que eram derrotados, aqueles reis que eram fracos. Então eles iam ter com os feiticeiros, e os feiticeiros davam magia, e quando ele fazia pacto com o próprio Lúcifer por meio do feiticeiro, por meio de magia, por meio da bruxaria, então eles acabavam até por matar aquele, depois de ter concluído toda a magia, depois de ter concluído todo o pacto com a aliança e força da treva por meio daquele feiticeiro. Então aquela pessoa acabava por matar aquele feiticeiro, e ele ficava empoderado pelas forças da treva, e levava-se aquela força da treva, ia lá no combate para poder combater, e vencia alguns combates, algumas guerras. E assim os reis da terra, eles levavam magia, levavam bruxaria, fazia pacto com as obras da treva, e quando fazia pacto com as obras da treva, por si mesmo se encarnava o próprio demônio dentro do próprio príncipe, dentro do próprio rei. Então aqueles reis iam combater por meio de suas magias, por meio daqueles pactos da treva que haviam feito com os feiticeiros. Então é dessa maneira como surge Deus. Deus surge no meio dos pactos das trevas. Deus surge, o homem se aliando com os pactos da treva, o homem se encarnando, o homem permitindo o seu próprio corpo ser usado com força da treva, com força de demônio. Então quando o homem era possuído com aquela força da treva, o homem se tornava violento, se tornava mau, se tornava um homem feroz. Então ia na batalha por combate das coisas da treva. Então ali aquele homem, depois de ter se alinhado, se juntado, depois de ter feito pacto com a força da treva, então ele se tornava um homem cheio de demônio, um homem cheio de espírito mau, um homem pactado, um homem
homem impactado pelas forças da treva. Então aquele homem, depois de ter feito pacto com aquele feiticeiro, aquele homem matava aquele feiticeiro para que ninguém mais pudesse ir procurar aquele feiticeiro. Então aquele homem acabava por herdar todos aqueles espíritos de demônio e possuía aquele homem. Então aquela pessoa começava a ir no combate, a ir na guerra, a ir enfrentar, a ir matar os outros por meio daquela magia. Ele dominava, por meio daquela magia, ele dominava as abelhas, dominava o relâmpago, dominava as trovoadas para poder vencer naquelas combates. Então, na base de tudo isso, o homem quando chegava ao tempo dele poder perder a vida, dele morrer, quando aquele homem que fez pacto com a linhagem da treva, quando chegasse o tempo e morresse, então as pessoas que admiravam ele, as pessoas que veneravam ele, as pessoas que via aquelas magias que aquele homem fazia, que via aquelas magias que aquele rei, que aquele príncipe fazia, então eles decidem fazer uma estátua grande em memorial daquele homem que fazia magia, daquele homem que praticava, que fazia as coisas, que usava magia. Então, por meio desse ídolo que os homens construíram, desse desenho, desse modelo, outros eram construídos um ídolo de madeira, outros faziam um ídolo de bronze, outros faziam um ídolo de ferro. É dessa maneira onde surge Deus. Deus é uma estátua, Deus é um ídolo, Deus é um desenho, Deus é um boneco. É dessa maneira como surge Deus. As pessoas que eram influenciadas pelos demônios, as pessoas que eram influenciadas, que faziam pacto com as obras da treva, é dessa maneira que eles se impactavam e se formavam. Então aquele reino, aquelas pessoas que admiravam eles levavam, quando eles morressem, eles desenhavam, faziam um ídolo de bronze, faziam uma estátua grande de bronze em memorial daquele homem que era possuído pela força da treva. E aí as pessoas atribuíram o título de ser Deus. Deus é um título que se dá a um ídolo, a um desenho, a uma estátua gigante, a uma estátua grande. É por isso, minha irmã, é por isso, meu irmão, que Deus nunca foi o Criador, porque Deus é estátua, porque Deus é um ídolo, porque Deus é uma influência do espírito da treva, é uma experiência, é uma influência do espírito mau. É um homem que fez pacto com as forças da treva. Por meio dessas magias, as pessoas formaram e colocaram ele como Deus. Então é por isso que existem vários deuses, porque existiram vários reis que fizeram pacto com as forças da treva, porque existiram vários homens que fizeram pacto com as forças ocultas para poder libertar, para poder levar o seu reino, sua monarca, a sua geração para um estado um pouco mais elevado. Então é dessa maneira, minha irmã, que as escrituras falam abertamente. Ali esses homens foram chamados de Deus. É por isso que existe Deus Alá, é por isso que existe Deus Jeová, é por isso que existe Deus Totem, é por isso que existe Deus Buda. O exemplo claro é no Egito. No Egito havia 10 deuses, que havia Deus Amone, que havia Deus Ra, que havia Deus Sete, havia Deus Amone. É por isso nas denominações costumam falar aleluia, amém. Amém, estão a adorar o Deus Amone, que era Deus adorado na mitologia egípcia. Então, minha irmã, então, meu irmão, é preciso que você compreenda que Yahweh que fez Shaman e a terra, ele nunca jamais ele pode ser Deus, porque as escrituras dizem abertamente, quando lermos o livro de Êxodo do capítulo 20, do seu versículo 22 a 23, ele disse, Yahweh fala para o Masha, disse, vá falar para este povo, para esta nação, que eu não pode fazer para mim imagem de bronze, não pode fazer para mim imagem de escultura. E Yahweh nega o título de ser Deus, Yahweh nega o título de ser Deus, porque ele nega para que as pessoas não possam fazer para ele imagem de escultura, porque todo Deus tem a sua
imagem de escultura. Por exemplo, Deus Buda tem a sua imagem de escultura. Deus Lúcifer tem a sua imagem de escultura. Deus Amone tem a sua imagem de escultura. Os Zeus da mitologia grega tem a sua imagem de escultura. E o Criador que fez todas as coisas, ele nega o título de ser Deus quando ordena a Moisés que diga a esse povo: não faça para mim uma imagem de bronze, não faça para mim uma imagem de madeira, não faça para mim uma imagem de escultura, porque ele está em todo lugar, não se pode dar nenhuma semelhança a nenhum obstáculo, a nenhuma coisa. É por isso, minha irmã, é por isso, meu irmão, quando você vai naquelas igrejas de pedra, você há de encontrar lá na porta tem um desenho grande, aquele desenho, outro tem desenho de sol, tem um desenho muito grande por de cima, uma crocunda. Essa crocunda aí redonda representa o sol. As pessoas adoram o sol, as pessoas adoram qualquer coisa. Então Yahweh que fez chama e a terra, ele não é Deus. Ouça só, quando Macha estava lá no monte falando com Yahweh Criador, Arão junto influenciado com os homens, com os outros demônios, então ele fez bezerro de ouro, fez uma estátua de ouro homenageando ao Criador. Macha, quando desce do monte, ele quebra todos os 10 mandamentos, diz: quem vos fez para fazer o bezerro? Porque Yahweh que fez chama e a terra, ele não é Deus, ele não pode ser representado com nenhum besouro, ele não pode ser representado com nenhuma estátua. Então, minha irmã, Deus é o termo que se dá a um ídolo, que se dá a uma estátua, que se dá a uma divindade carnal e terrena. Por isso que as escrituras dizem: Yahweh é o nosso pastor, ele está nos ensinar que ouça Israel, ouça mundo, ouça terra, ouça povo. Yahweh que fez o chama e a terra e todas as coisas, ele é um e o único Criador. O que quer dizer com isso, pregador? Que a linhagem dos homens, que a linhagem da pessoa, que a linhagem de todas as coisas que se vê foi criado por um só ser. Quem criou essas coisas é Yahweh. É por isso no livro de Salmo 148 está muito bem claro: todos os animais, toda a fera, todos os abismos, todos os outeiros, todo o vapor, todo o vento, todo o gado, todo o réptil, tudo aquilo que se move, louve o nome de Yahweh. Vocês já ouviram uma criança gritar o nome de Alá? Vocês já viram um animal a gritar o nome de Jeová? Vocês já viram o boi a gritar o nome de Lúcifer? Todas as feras e animais, ele louva o nome de Yahweh, porque as escrituras dizem: Yahweh é o nosso pastor, ele nos ensina que na boca das criancinhas sai o perfeito louvor. O que é isso, louvor? Louvor é uma palavra que provém do hebraico, chama-se aleluia, é louvor, é elogio. Elogiar o quê? Elogiar a Yahweh. Todos os bebês recém-nascidos, quando eles estão a chorar, nunca choram dizendo Alá, nunca chora dizendo Asmodeus, nunca chora dizendo Buda, nunca chora dizendo Senhor, nunca choram dizendo Jeová, nunca chora dizendo Yahweh, mas chora o choro de uma criança quando você prestar atenção atentamente, não com inveja no coração, mas você prestar atenção atentamente, você vai perceber que uma criancinha, ele louva o nome de Yahweh. Por quê, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque nossa etiqueta é a mesma. Assim como os animais exaltam o nome de Yahweh, assim como as feras exaltam o nome de Yahweh, as criancinhas recém-nascidas, eles louvam o nome de Yahweh. Isso é para mostrar que quem criou o animal, quem criou as pessoas, quem criou as aves, quem criou os gados, quem criou o vento, quem criou o vapor, quem criou todas as coisas é Yahweh, o nosso Criador. Então, ouça Israel, escute povo, escute nação.
que eu não sou criador e ele deve ser adorado. Alguns mercenários dizem que o nome não tem interesse. Mesmo a pessoa adorando Deus Pedra, mesmo a pessoa adorando Deus Jelã, ou adorando Deus Jeová, ou adorando Deus Senhor, ou adorando Deus Yahweh, ou adorando Asmodeus, para ele não tem interesse. Mas é as escrituras, esses homens que dizem que o nome não tem interesse, estão sendo influenciados pelos demônios que influenciaram Arão a fazer a estátua a fazer o becerro de ouro. Por que, minha irmã? Por que, meu irmão? Por que, pregador? Porque as escrituras abatem, que as escrituras afirmam com toda força, com todo dente e unha, que é o que fez chamar a terra. O propósito é de fazer com que o nome dele chegasse para toda a terra. O que quer dizer com isso, pregador? Êxodo do capítulo 9, do seu versículo 16, diz, foi para isso que te mantive. Estava a falar exatamente para o Egito. O Egito foi mantido pelo Yahweh, é para que o nome dele fosse anunciado para toda a terra. O que está tentando dizer com isso, pregador? Está tentando dizer que Yahweh não poupou o seu povo durante 430 anos, quando estavam a passar por meio de fome, seu povo escravizado. O objetivo fundamental que aquele povo ficou escravizado foi para que o poder de Yahweh fosse reconhecido, o poder de Yahweh fosse reconhecido e o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Então aquele que diz que o nome não tem interesse, as escrituras dizem o contrário. As escrituras dizem que Yahweh não poupou seu povo, Yahweh não poupou seu povo ficou escravo, seu povo comeu mal, seu povo fez de tijolo, carimbou tijolo com saliva, seu povo tirou tijolos quentes com as mãos, seu povo construiu com muita força. Tudo isso, sabe, era para quê? Era para que o nome do Criador fosse anunciado em toda a terra. Então, meu irmão, minha irmã, Romanos do capítulo 9, do seu versículo 17, também fala a mesma coisa, que o nome é de extrema importância. As escrituras dizem que o nome é de extrema importância, porque seu nome, para nada as pessoas buscam, seu nome, para nada as pessoas adoram, seu nome, para no vazio as pessoas buscam e oram. As escrituras dizem, afirmam com dente e unha. Aí, meu irmão, as pessoas influenciadas pelos espíritos de demônio foram construir a teologia. A teologia é o estudo de Deus, não é o estudo do Criador, é estudo de Deus. Deus que é estátua, que é ídolo. Então as pessoas deixaram de estudar o Criador e começaram a estudar a estátua que é ídolo. Ele diz assim a teologia, diz que Deus de D minúscula é demônio, Deus de D maiúscula é que é Deus. Então eu quero debater claramente, ouça meu irmão, ouça minha irmã, a diferença da letra não muda nada, mesmo ser Deus de D minúscula ou Deus de D maiúscula, todo esse demônio. 1 de Coríntios, do capítulo 4, do seu versículo 4, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o resplandecer do evangelho. O que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que aquela pessoa que invoca Deus está a invocar o demônio, está a adorar o demônio, porque Deus não é o Criador, mas Deus, ele cega o entendimento das pessoas, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não vejam o resplandecer do evangelho. Ouça minha irmã, ouça meu irmão, entenda. Porque, meu irmão, estou a dizer claramente, por exemplo, minha irmã, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, eu coloco dois jovens na minha frente, eu escrevo com letra minúscula, digo para esse jovem, vai até os Estados Unidos, escrevendo com letras minúsculas, dou para outro jovem, vai aos Estados Unidos, escrevendo com letras maiúsculas. Porventura eu pergunto, será que esses jovens vão nos Estados Unidos diferente ou vão no mesmo Estados Unidos? Deixamos isso, meu irmão. Vou levar o dois jovens, vou escrever com letra minúscula, vai na loja, compra-me sapato de Air Force com letras minúsculas. Vou dar outro jovem, vai na loja, compra-me sapato de Air Force com letras maiúsculas. Porventura
esses 2 jovens vão trazer sapato de Air Force diferente? De modo nenhum. Para de ser enganado. Deixa de ser enganado. D minúscula, D maiúscula. Deus com D minúscula é demônio. Deus com D maiúscula também é demônio. Porque tudo é conjunto de Deus. Deus, escuta minha irmã e entenda. No Antigo Egito havia muitos deuses. Yahweh abateu todos. Yahweh destruiu todo a cinza. Porque Ele está acima de todos os principados. Ele está acima de todos os potestades. Quem tem que ser adorado é Yahweh. Quem deve ser louvado é Yahweh. Quem tem que ser exaltado, o Criador que fez todas as coisas, é Yahweh. É por isso que o primeiro e grande mandamento é: ouça. Porque se Yahweh, o nosso pastor, disse escute, é porque há especulação. Porque as pessoas estão especulando. As pessoas estão especulando. Andar de um lado para outro, a dizer outras coisas que não é, a adorar outra coisa que não é o Criador. Porque o Criador, Ele é Yahweh, que fez todas as coisas. Porque da terra é dele. No livro de Êxodo, do capítulo 19, do seu versículo 5, ela diz que, olha, toda a terra é minha. Toda a terra é de Yahweh, o Criador de Israel. Então, minha irmã, então, meu irmão, é preciso que você possa ter esse entendimento, que o Criador que fez chama e a terra é um e único. É por isso gatos que estão aqui na África, eles clamam Yahweh. Gatos que estão nos Estados Unidos, eles gritam Yahweh. Não há outro, e o nome dele não pode ser mudado. Então, meu irmão, então, minha irmã, é dessa maneira que nós podemos compreender, porque exatamente Yahweh disse, é para que você possam entender que a partir do momento que leve o coração de vocês, coloque Yahweh, as pessoas tiraram mérito do próprio Criador e colocaram as suas ilusões por meio de mestres encolerados pela força da treva, ensinando heresia, ensinando mentira, que hoje cai por terra. Ouçamos e voltemos para Israel, lá onde que é o povo especular. O Israel é o povo especular, provido do próprio Criador, que por meio deste povo nós possamos conhecer o nome dele. Então, minha irmã, então, meu irmão, aparta-se teu coração dessas divindades da treva, comece a invocar aquele que é Yahweh. Porque que Yahweh disse, amarás Yahweh, o teu Criador, de todo o teu coração, amarás Yahweh, o teu Criador, de toda a tua força, amarás Yahweh, o teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ama a Yahweh de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Tire no meio de você tudo aquilo que é imundo. Coloque Yahweh dentro do seu coração, todo o seu coração, toda a sua força, toda a tua alma. Coloque Yahweh no centro de tudo. Quando você colocar Yahweh no centro de tudo, porque Yahweh é único, é um Criador, é um e único Criador, não existe mais. Então, quando você coloca Yahweh é tudo aquilo que é de bom, Yahweh é tudo aquilo que é puro, Yahweh é tudo aquilo que é justo, Yahweh é tudo aquilo que é perfeito. Então, minha irmã, então, meu irmão, fala, pregador, vá ao fundo, pregador. Você tem que levar Yahweh, colocar dentro de todo o seu coração. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no seu coração, agora você já sabe que é Yahweh, somente Yahweh que é o Criador. Então leve Yahweh, coloque dentro do seu coração, todo o seu coração. Ame Yahweh de todo o teu coração. Não pode ter mais outro ali dentro do seu coração. Aquela pessoa que ama Yahweh de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. É impossível invejar o próximo, é impossível matar o próximo, é impossível adulterar, é impossível almejar a esposa do outro, é impossível praticar a iniquidade, porque Yahweh é tudo aquilo que é de bom, porque Yahweh é tudo aquilo que é de perfeito, porque Yahweh é tudo aquilo que é justo, porque Yahweh é tudo aquilo que é honesto. Então, se você, meu irmão, estamos sendo ensinados com o nosso pastor Yahweh Mashiach, que devemos levar todo o nosso coração, vamos dar a Yahweh, devemos levar toda a nossa alma, vamos amar a Yahweh.
Yahweh. Devemos levar toda a nossa força. Vamos servir a Yahweh. Porque esta é a palavra fundamental. É a palavra central. Ela defende todas as leis e todos os profetas. E o segundo, semelhante a essa, ame ao teu próximo como a você mesmo. O que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que hoje você conhece Yahweh. Hoje você conhece o Criador de Israel. Hoje você conhece o Criador de todo o mundo, de todas as coisas, de todo o ser. Ame o teu próximo como a você mesmo. Aquele que ama o próximo não odeia ele. Aquele que ama o próximo não inveja ele. Aquele que ama o próximo não calunia ele. Aquele que ama o próximo faz bem do outro. Aquele que ama o próximo do jeito como você se ama. Olha para você mesmo. Você quer tudo aquilo que é de bom. Então tens que saber que o teu próximo também quer. Você quer um lugar de luxo. Então tem que saber que também o teu próximo quer. Então é dessa maneira, cumprindo essa toda a lei, vocês estão a cumprir toda a lei dos profetas. Por meio desse, ama Yahweh com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Ama o Criador com toda a tua alma e ama o teu próximo como a você mesmo. Então, minha irmã, então, meu irmão, não existe outro Criador excepto Yahweh. Então as Escrituras vão nos ensinar que devemos amar a Yahweh acima de tudo.